aí, galerinha, tudo bem com vocês? Tia Cato, na aula passada, falou para vocês sobre os tipos de repertório. Nesta aula, vocês vão ver exemplos de cada um desses repertórios e como a gente pode conseguir os 200 pontos na competência 2 do Enem. Olha só esse exemplo. De acordo com pesquisas feitas pelo IBGE, aproximadamente 64,7% das pessoas entre 10 anos ou mais de idade utilizaram a internet. O que muitos não sabem é que há informações selecionadas de acordo com aquilo que você quer saber. Repertório baseado nos textos motivadores. O candidato utiliza-se de informações que estão na proposta e muitas vezes não sabe relacionar com a temática ou deixa de forma muito vaga. Então, isso é o que a gente chama de baseado nos textos motivadores. Se você restringe os seus argumentos apenas naquilo que já está dito nos textos motivadores, você só vai conseguir 120 pontos, que é na competência 2. Lembrar sempre disso, certo? Esse exemplo foi retirado de produções feitas pelos alunos no ano de 2018, cujo tema era a manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. De acordo com pesquisas feitas pelo IBGE, aproximadamente 64,7% das pessoas entre 10 anos ou mais de idade utilizaram a internet. O que muitos não sabem é que há informações selecionadas de acordo com aquilo que você quer saber. Veja, esse dado aqui foi retirado do texto motivador. Mas, quando é para dizer o que muitos não sabem é que há informações selecionadas de acordo com aquilo que você quer saber, o candidato não faz uma ponte com o dado. A relevância desse dado é mostrar o quanto as pessoas estão sendo manipuladas pela internet. Outro tipo de exemplo que a gente pode ver é o repertório não legitimado. O que é um repertório não legitimado? É aquele repertório que está relacionado ao senso comum. Aquilo que todo mundo diz, definições casuais, comuns. Exemplo, a internet é uma tecnologia que integra todo mundo, aproximando e ajudando no crescimento de diversas áreas e países. Mas o modo como funciona o seu controle de dados influencia os seus usuários positivamente e negativamente. O candidato trouxe uma definição de internet, mas é uma definição de internet que não está respaldada em nenhum tipo de autor. Por isso que a gente diz que é um repertório não legitimado. É um repertório do senso comum. Lembrar do senso comum. Dessa forma como foi escrito, ainda não se consegue atingir os 200 pontos na competência 2 do Enem, certo? Outro tipo de repertório é o repertório legitimado, mas não pertinente ao tema. O que é um repertório legitimado, mas não pertinente ao tema? De fato, a pessoa trouxe um sociólogo, um filósofo, um filme, mas foi um filme que não tinha nada a ver com a temática. Foi um sociólogo que disse algo que não tinha nada a ver. Vamos entender? Olha um exemplo na prática. Segundo Platão, o importante não é viver, mas viver bem. A manipulação do usuário pelo controle de dados na internet é de fato uma problemática. Veja, utilizou Platão, que é um argumento de autoridade, mas qual a relação do que Platão disse, viver bem, com a questão da manipulação do usuário pelo controle de dados? Nenhuma. Então, essa pessoa ainda não conseguiu atingir os 200 pontos, fica apenas com 120 pontos nesta competência. Agora, nós vamos ver um caso diferente. Nós vamos ver um caso em que o repertório é legitimado, mas não tem uso produtivo. Aí, quando o repertório é legitimado e não tem uso produtivo, ele já subiu de nível. O que está faltando é só o quê? Ele relacionar com a temática, certo? Olha o exemplo. A obra literária Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago conta a história de pessoas que começam a ficar cegas, em que apenas uma mulher, que fica salva da cegueira, ajuda a todos os outros fingindo também estar cega e indo ajudá-los em um campo de concentração. Ela é a única que pode dar o devido suporte para eles sobre a realidade invisível e dura em que vivem. Assim, deve-se haver um certo limite quanto ao uso da internet, tendo em vista a busca por informações, diversão e contato fora dela. E sempre precisamos de alguém para voltarmos a enxergar. O candidato trouxe
um repertório legitimado. Qual foi o repertório legitimado? A questão do ensaio sobre a cegueira de José Saramago. Mas ele não faz a ponte com a temática. Olha só como ele começa relacionando com a temática. Assim deve-se haver um certo limite quanto ao uso da internet. Percebe que ele não fez nenhum tipo de referência com o livro e a temática? O livro está de fato relacionado com a temática, porém, ele não criou a ponte, ele não criou a coesão entre o dito no livro e aquilo que poderia ser relacionado com a temática. Exemplo, ele poderia ter dito que as pessoas cegas apresentadas na obra de José Saramago se assemelham às pessoas que são manipuladas pelo controle de dados na internet, mas ele não consegue fazer essa relação. Por isso que ele não chega a 200 pontos, ele só chega a 160 pontos na competência 2. Agora, a gente vai ver outra parte, o repertório legitimado e pertinente ao tema com uso produtivo. Então, é a capacidade de utilizar um argumento de autoridade e relacionar com a temática. Vamos ver um exemplo? Skinner, em sua teoria conhecida como behaviorismo radical ou teoria comportamental, cita que os seres humanos agem de acordo com suas vivências, ou seja, estamos em constante modificação desde o momento em que nascemos até a nossa morte. Levando isso em consideração, olha que coisa interessante que ele faz aqui. Empresas utilizam de pessoas e algoritmos para modelar nossa maneira de ver o mundo e pensar, buscando o alto benefício destas no comércio mundial. O candidato ele faz uma ponte entre aquilo que Skinner diz e o que as empresas estão fazendo para manipular o usuário. Assim como no behaviorismo, em que as pessoas aprendem por meio da repetição, muitas empresas fazem isso, enviando, por exemplo, anúncios publicitários quando você passa em uma loja e simplesmente recebe uma mensagem no seu celular. Isso é a tentativa de modificar o seu pensamento para o quê? Para você comprar um determinado produto, porque isso gera o consumo. Veja que entre aquilo que o argumento de autoridade diz, que é Skinner, até a nossa morte, e o argumento que ele faz relacionado à temática, ele cria uma ponte. Essa ponte está com o elemento coesivo quando ele diz, levando isso em consideração. Então, quando ele faz isso, ele está relacionando o argumento da autoridade com a temática. Quando o candidato faz essa ponte, ele consegue obter, na competência 2, 200 pontos. E eu sei que você está ligado na aula, e na aula de hoje você aprendeu o quê? Como conseguir 200 pontos na competência 2 do Enem. E qual é o segredo? É você relacionar o argumento da autoridade com a sua opinião e com a temática. Criando esses pontos, criando esses elos, fechou, arrasou, competência 2, 200 pontos. Tudo bem? Deixa aqui o seu like, se inscreve em nosso canal, segue o nosso Instagram e acesse o nosso site.